Fala, agricultores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre uma coisa muito importante, sobre a cobertura de solo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo, vem comigo! Bom, a cobertura de solo, antes de começar, eu quero deixar um vídeo de recomendação aí para vocês, que é o nosso vídeo sobre solo. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, alguns pontos que a gente vai falar, vocês podem encontrar naquele vídeo, mas iremos retomar, vamos relembrar sobre alguns pontos e citar aqui nesse vídeo, beleza? Então, bora, né? Bora pro que interessa. Bom, para começar, a gente pode falar que a cobertura de solo é muito importante. Por quê? Porque o nosso solo, assim como eu já falei naquele vídeo, ele é um solo de um clima tropical. Por ser um solo de clima tropical, ele se torna muito quente. O sol vai incidir aqui de uma outra forma, muito mais quente, beleza? Então, o solo vai chegar a temperaturas aí próximas de 40, 35 graus. Imagina você viver aí todos os dias debaixo do sol numa temperatura de 40 graus. Ninguém aguenta, né? Então, quando a gente coloca essa cobertura, a gente pode chegar, é claro, uma cobertura aí generosa, tá? Não vai com uma coisa rala. Aí próximo de uns 10, 15 centímetros aí já é o ideal. Então quando a gente chega mais ou menos nessa espessura de camada orgânica, o que acontece? O nosso solo ele acaba chegando a temperaturas aí próximas de 25 graus, beleza? E logo, então, o que vai acontecer? O sol ele vai incidir primeiro na camada mais superficial, então aquela parte vai absorver toda a temperatura, e a parte que tiver mais próximo do sol vai ser a parte mais úmida, a parte mais fresca. Então aquela parte vai se degradar e vai se tornar o alimento para os micro-organismos. Mas eu queria te perguntar, você prefere viver numa temperatura de 40 graus ou em uma temperatura de 25 graus todos os dias, né? Eu acho que, bom, pelo menos na minha opinião, eu prefiro viver na de 25 graus, né? Ninguém aguenta um sol rachando na sua cara, e isso é muito ruim. Ainda mais na temperatura enorme como 40 graus. É uma temperatura muito grande. E a gente também tem o fator chuva e o fator irrigação, tá? O que acontece? Quando o nosso solo tem muita matéria orgânica, muita proteção orgânica, ali a gente vai precisar de menos irrigação, porque o nosso solo está tão cheio de matéria de proteção que ali o sol não vai incidir diretamente, como a gente explicou antes. Então aquela parte vai ficar muito mais úmida, então a gente não precisa gastar tanto com irrigação, tá? E a chuva que eu queria falar é que basicamente a gente não vai ter problema de erosão naquela terra e também não vai ter problema de compactação. Porque o que ocorre é quando o solo é descoberto, é desprotegido, acontece o seguinte: a chuva, a gota da água da chuva, cai em uma velocidade muito grande. Então, quando cai, ela provoca pequenos estragos olho nu, mas ao longo do tempo isso vai se transformando em uma coisa muito grande. Então vai provocar aquela erosão. E quando o nosso solo tem aquela primeira camada superficial de terra, aquela camada é mais soltinha, né? Então a água, em contato com essa camada mais solta de terra, de areia, que seja, ele vai entrar pro nosso solo e ali embaixo vai se compactar. Vai ficar uma terra muito compactada. Então ali vai gerar um problema. Então quando a gente tem a proteção de camada orgânica, a gente previne a compactação, previne a erosão, e aquela água da chuva ali por muito tempo vai ser utilizada pelas plantas. Então vai ficar muito mais úmido naquele local, beleza? Um outro fator é que, assim, em outras agriculturas, exemplo tradicional de hortaliças, o que acontece? O pessoal tem que dar uma manutenção naquele solo, ou seja, vai lá, carpe, tem que tirar uma plantinha ou outra, uma planta invasora. Às vezes o pessoal até utilizar produtos químicos e ali vai causar grandes problemas. Só que na nossa não. Como o solo é protegido, as outras plantas que estariam vindo, ela vai ser abafada. Por abafar, essas plantas invasoras não vão nascer com tanta facilidade no seu solo. Pode nascer? Pode, mas vai ser muito mais raro. Então vai ser menos tempo que você vai tirar aquela planta, carpir,
E aquele tempo que você não vai estar fazendo isso, você pode fazer outra atividade que é essencial. Então você não vai ficar focado em ter que limpar o seu terreno. Você, claro, vai limpar o seu terreno alguma hora ou outra? Vai, mas em uma quantidade de tempo muito menor. Então isso é muito bacana. Olha o tanto de benefício que a gente tem, né? Um outro fator que a gente pode citar é sobre a CTC. Significa capacidade de troca de cátions, tá? Então quanto maior a quantidade de matéria orgânica, maior aumenta a CTC. Enquanto menor, mais escassa, diminuímos a CTC, beleza? A CTC, ela significa que o nosso, quanto maior a CTC, significa que o nosso solo aguenta guardar mais os nutrientes. E quando a CTC é baixa, significa que com a chuva, ou com o tempo, os nutrientes aquela terra não consegue guardar e irão lixiviar para o fundo da terra. Então, só aquelas plantas que têm uma raiz muito grande que vai conseguir acessar esses elementos que foram lixiviados, tá? Então, uma grande camada de matéria orgânico aumenta a CTC. É basicamente isso. Bom, Guilherme, mas existe mais algum benefício além de todos esses que você já citou? Sobre CTC, não ter erosão, não ter compactação, guardar por mais tempo a umidade? Bom, existe sim, que na verdade é o principal e o que a maioria dos agricultores não consegue enxergar, porque na verdade é uma falha isso do ensino, né? O ensino não explica isso pra gente bem claro sobre agricultura, né? Ela dá uma pincelada sobre biologia, mas não aprofunda. E aí está uma grande falha. Porque o que acontece? Na toda a Terra existe uma quantidade de micro seres. Eles que fazem a vida da Terra florescer. Então, quando a gente dispõe de uma matéria orgânica que seja boa, que não tenha químicos nessa terra, que seja uma matéria orgânica de qualidade, que seja cultivada em campos de qualidade, ou mesmo quando você vai colocar um esterco, esse esterco tem que ser de qualidade, né? Então, todos esses tipos de materiais, a matéria orgânica, o esterco, eles vão servir de alimento para as nossas plantas, indiretamente, tá? Porque antes, o que acontece? Os microseres, eles vão se alimentar dos nutrientes que tem naquele material que você dispôs na sua terra, e esses microseres vão transformar em formas de nutrientes para que as plantas consigam se alimentar e crescer e dar seus frutos e fazer toda a beleza que a gente está vendo aqui, né? Hoje vocês estão vendo um ambiente, num cenário totalmente diferente. Eu estou aqui na nossa floresta, na nossa mina d'água aqui embaixo. Vocês nunca tinham visto, né? Mas essa beleza aqui. Depois eu vou mostrar um panorama geral para vocês, beleza? Então esses seres que fazem a transformação para que as plantas consigam utilizar. Então a gente precisa ter uma matéria orgânica que seja de boa qualidade. Por quê? Porque não adianta você dar um exemplo bem rápido. É que, por exemplo, eu vou utilizar um esterco para colocar na minha horta, na minha agrofloresta. Só que não adianta ser só esterco. Porque esterco não todo tipo de esterco não são iguais, tá? Porque vai depender da alimentação daquele animal, seja de galinha, de gado, enfim, qualquer esterco. Só que aquela alimentação depende também de uma planta. E se aquela planta tiver todos os nutrientes que ela necessitaria naturalmente, 100%, ótimo. Aquele material vai ser bom para aquele animal. Aquele animal vai ser nutritivo, vai ser saudável e ele vai dar um esterco de qualidade. A mesma coisa se fosse a gente colocar como material orgânico. Se aquela planta ela tem todos os nutrientes, ótimo, ela vai ser uma boa camada orgânica. Aquela matéria orgânica, vamos supor, eu tive um plantio de capim, só que eu tive que passar um veneno, não estava um solo tão bom, não cresceu tão bem, e eu joguei lá, na minha proteção. Então aquele material não é de boa qualidade. Se ele já tem químico, ele já não é de boa qualidade. Se ele não conseguiu se formar tudo no seu tempo certo, ele também não é de boa qualidade, tá? Então a gente precisa ver esses pontos, porque depois tem todo um processo que alguma hora vai impactar isso. E depois a gente vai começar a regredir. E a gente tem que sempre caminhar para frente, né? Até chegar nessa floresta que eu vou mostrar para vocês.
É nisso que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que chegar. E não chegar em campos de monocultura enormes. Então a gente tem que sempre progredir para florestas. Afinal, o ambiente do Brasil, de todos os países na realidade, eram florestas algum dia. Foram, né? Foram florestas alguma época. E o homem chegou e começou a descampar, né? Mas a gente tem que voltar nisso, porque isso aqui, cara, se cair uma semente de um passarinho em um lugar que tiver uma clareira, cara, é certeza que essa árvore vai nascer, que essa planta vai crescer. Mas depois eu vou dar um panorama geral para vocês dessa vista que eu tenho, beleza? E a gente não pode, vale ressaltar, tá? Que a gente não pode cair no erro de falar que a matéria orgânica que está no solo, a cobertura, é a mesma coisa que adubo, tá? Isso não foi eu que falei, isso foi a doutora Ana Primavesi que falou. Que não é a mesma coisa, tá? Então a matéria orgânica é apenas um condicionador de vida para ter no nosso solo, tá? Ele que vai dar as condições ideais para o nosso solo. Então o pessoal, os agricultores do clima temperado, vieram e trouxeram essa parte de químicos para nós. Só que a gente não pode continuar utilizando. Porque lá eles utilizam, porque eles não têm uma quantidade de microseres no solo deles para fazer a transformação do material de forma tão rápida. Então eles vão lá e utilizam adubo. Eles podem cultivar agrofloresta do mesmo tipo que a gente, só que eles caíram no erro de continuar utilizando os químicos, os adubos, os inseticidas. Só que a gente não precisa mais. Se a gente disseminar o que é o solo, o que tem no solo, a vida no solo, a gente não precisa cair no erro de ficar igual eles. A gente pode cultivar mais florestas como essa. Isso é o ideal. Isso é o foco. Então lá eles utilizam adubo, mas aqui não, aqui a gente tem uma microvida muito rica. A gente só tem que dar condições para que essa microvida cresça e torne floresta, né? É isso que a gente quer. Então, se a gente se aproveitar da matéria orgânica abundante, da microvida que a gente tem, a gente vai criar um ciclo vicioso e bom. Porque a gente planta em grande quantidade e a gente consegue fazer a ciclagem de nutriente, né? Porque o nutriente, ele não some, ele não se perde, ele se transforma. Se transforma como? Com os microseres. Então, a planta que já morreu sobre aqui, ela vai voltar e vai servir outras plantas. Então, se essa árvore que está aqui, na minha esquerda, no caso na sua direita, se ela morrer, ela vai alimentar uma grande série de árvores, né? Porque ainda de longe, ela parece pequena, mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou ali embaixo. E ela é bem grande. E ela tem galhos se estendendo por todo lado. Então, se essa árvore chegar, cair, completar seu ciclo de vida, ou ter algum fenômeno na natureza, um vento, um raio, o que seja, essa árvore vai morrer, só que ela vai servir para uma grande quantidade de outros seres alimento. E aí os microseres, ou qualquer outro animal, vai se aproveitar e vai ciclar toda a natureza, né? Então, todos os nutrientes ali vão voltar para o solo, vai voltar para as outras plantas. É isso que acontece. E é isso que a gente tem que focar. O material orgânico não é um resíduo que você tem que jogar fora. Não. É vida. É vida que vai voltar a ser vida. Ele está fazendo um papel aqui na natureza, mas ele vai voltar de outra forma, com outro papel, no mesmo lugar, né? E existem muitas plantas que você não precisa chegar num ponto desse para servir de matéria orgânica, que você vai cortar essa árvore, vai servir, vai triturar aquele material. Não, você tem plantas que são de curtos períodos, que vai te dar matéria orgânica em abundância, como capim, crotalária, sorgo, milheto, milho, e entre outras, tá? Só citei algumas. E aí vai nos fornecer uma quantidade de matéria orgânica razoável para já cobrir nosso solo de forma eficaz, beleza? Mas existem muitas outras, aí vai depender muito do seu bioma, da sua região. Cada planta vai se adaptar melhor num lugar, beleza? Mas a melhor matéria orgânica é aquela fornecida das madeiras, tá? E isso segundo estudos sobre os trabalhos de Gilles Lemieux.
Então ele cita que as madeiras, elas são fontes melhores de matéria orgânica e ainda duram por mais tempo, e ela produz aquele humus estável, tá? Aquela terrinha preta, principalmente vinda de galhos, de folhas, do que troncos. Os troncos são bons, porque vão durar por mais tempo, mas o que vai gerar aquele humus estável é aqueles troncos, galhos, que tem uma medida, um diâmetro menor que 7 centímetros, beleza? Então, esses são os melhores materiais. Mas é válido a gente ter todos os tipos de materiais orgânicos, seja eles provindos do milho, da madeira, de folhas, porque a gente tem uma duração maior de matéria orgânica. Então a gente tem uma fonte de nutrientes por muito mais tempo, beleza? Então é válido ter todos os tipos de material orgânico. Lemieux ainda afirma que as ligninas provindas das angiospermas são fundamentais para o controle de vida biológico, porque ele vai atuar em diferentes níveis de vida do solo, beleza? Então, para você que quer saber um pouco das angiospermas, eles são um grupo de plantas que são mais dominantes e a gente pode notar porque elas produzem flores e os frutos, beleza? Então, um exemplo são as bananeiras, as laranjas, os pés de limões. Então, por isso que a gente utiliza bastante as bananeiras como fonte de matéria orgânica, porque ela é muito fácil de se adaptar ao seu sistema, à sua terra. Ela é muito fácil também de se proliferar no ambiente. E ali a gente tem um material muito bom, que vai produzir uma lignina boa, um humus estável, beleza? A maior quantidade de lignina encontrada é possível encontrar em galhos, em folhas, lembrando aquela medida do diâmetro que eu citei, do que em troncos, tá? Então, também é válido você triturar aquele material ou então lascar ele, porque em pedaços menores vai ser mais rápido a decomposição daquele material. Então vai se transmitir todos aqueles nutrientes para aquele solo de forma mais rápida. Então os micronutrientes vão fazer esse trabalho muito mais eficaz e muito mais rápido, beleza? Dessas partes é possível extrair os nutrientes, proteínas, açúcares, a celulose e por fim a lignina, tá? E é interessante, na verdade a gente tem que somente colocar uma matéria orgânica somente na superfície da terra, tá? Porque se a gente acabar enterrando, é basicamente o que a doutora Ana Primavera diz, que quando a gente enterra aquele material orgânico, o que vai acontecer é provocar a presença de gases metano e sulfídricos e vai ser muito prejudicial à terra, tá? Ao solo, porque vai ser gases muito tóxicos. Ainda tem a parte de que quando está enterrado a matéria orgânica, ela vai reter água e as nossas plantas não vão se desenvolver bem, porque as plantas vão achar aquele local e vai ficar lá, então elas não vão penetrar de uma forma bem ampla naquela terra. A gente quer que apenas tenha na superfície por esses dois motivos, e ainda que a matéria orgânica, para a gente conseguir desfazer ela, para que ela consiga muito mais rápido os microseres conseguirem tornar aquele material em nutriente para as plantas, o que vai acontecer é que precisa de nitrogênio. Então se tiver nitrogênio, se tiver matéria orgânica no solo, basicamente vai roubar o nitrogênio do solo naquele material. E a gente quer somente na superfície. É por isso que a gente não deve enterrar. Por esses três motivos. Provoca gases, retém água e também o nitrogênio. Então é muito importante só ter na superfície da terra a matéria orgânica. Por fim, eu quero finalizar aqui outros materiais que eu não citei das árvores, como troncos grossos, casca, materiais que restam das serralherias. Esses materiais, eles não servem como manutenção da fertilidade do solo. Então a gente não pode esperar muita coisa desses materiais. Eles são materiais orgânicos que vão servir para o nosso solo, vai ter o seu papel de fornecer o nutriente, mas a gente não pode esperar muito que produza uma terra muito daquela terrinha preta que a gente vê, que a gente fala que é fértil. A gente não pode esperar isso delas, tá? É muito importante a gente ter naquele local, porque é matéria orgânica do mesmo jeito, só que, igual eu falei, não serve para manutenção da fertilidade do solo, beleza? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo, passar sobre todos os benefícios que tem a matéria orgânica no nosso solo, que a gente conhece, retenção de água, não ter erosão, garantir a fertilidade do solo, sobre a CTC,
ser alta ou ser baixa, o ideal é ser sempre alto, ter uma matéria orgânica alta, uma grande quantidade. Isso nos mostra que a gente chega num benefício muito grande. Porque a gente vai chegar na vida, se a gente tem uma vida muito farta, numa alimentação para esses microseres grandes, a gente vai ter um ambiente potencial para chegar nesse ponto aqui atrás de mim, que eu vou mostrar para vocês agora, no final do vídeo, beleza? Por hoje eu fico por aqui, fiquem com o vídeo na nossa floresta, então curta, compartilhe nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no YouTube, beleza? Deixe qualquer dúvida que você tiver sobre agrofloresta, sobre agricultura aqui embaixo nos comentários. A gente vai ter um imenso prazer de responder, afinal que as suas dúvidas podem ser as dúvidas de várias pessoas, beleza? Então, fica com o vídeo aí, beleza? Vem comigo! Então, aqui está a nossa floresta. Vamos fazer um tour aqui comigo, numa parte dela. Se eu não caio aqui. Aqui tem uma parte que eu gosto muito de mostrar para quem vem. É que aqui é a nossa mina, deságua lá em cima. E as raízes, na verdade a água, né? Ela escorre pelas raízes, olha que coisa maravilhosa. Se fosse um ser humano fazer alguma coisa para tentar chegar a um ponto desse, muito provavelmente a gente iria falhar. Mas é natureza, né? Então, olha que maravilhoso. E a água vai seguindo o seu percurso. Vamos lá. Então, olha as raízes dessa árvore. Ó, solo coberto. Ó, terra preta. Vamos tampar aqui de novo, né? Então, olha, nem a árvore consegue suportar os fenômenos, né? Mas, por incrível que pareça, ela continua viva. Bem, olha essa raiz, que imensidão. Vamos lá mais profundo, lá dar uma voltinha por aqui. Naquela árvore que eu falei, que eu comentei, sobre ser muito bonita, muito grossa, né? Opa! Então se liga. Olha, isso aqui é a natureza, tá? Homem nenhum faz isso. Uma raiz de uma árvore e outra de outra, no mesmo espaço, seguindo dois diferentes caminhos. Olha a imensidão dessa árvore. Isso é natureza. Bom, aquela árvore lá embaixo completou o seu ciclo de vida e agora vai ter um novo papel na natureza. Deixa eu ver se eu não vou cair, né? Vou dar um panorama geral aqui, ó, lá pra baixo. Nosso riozinho, nossa mina d'água, ela é bem forte. A floresta ali, ó, lembra, solo todo coberto. Então é isso, a natureza. Não sei se tá dando pra ouvir o passarinho, vamos ver. E aí, tem mais uma, né? Essa árvore aqui eu acredito que seja mais antiga, pelo tamanho da espessura do tronco dela, é enorme. E olha como é a raiz dessa árvore, cara. É um sofá aqui, ó. Ó, como ela se forma. Vamos ver se eu não cair de novo aqui. As raízes aqui. Tudo caindo lá. E ali pra baixo também forma igual aquele vídeo das raízes, que a água cai por dentro dela.
imensidão dessa árvore. Se não for a mais antiga, é uma das.